Glorificado seja o nome do Pai, glorificado seja o nome do Filho, glorificado seja o nome do Espírito Santo do nosso Deus. Meus amados e meus queridos irmãos, que têm nos ajudado aqui no canal, aqui do Apóstolo Martins, aqui no YouTube, e também lá no Facebook, Mensagens do Apóstolo. Eu quero louvar a Deus pela vida de todos vocês que têm estado conosco, que têm confiado em nosso ministério, a qual foi fundado dia 5 de 4 de 1990. Estamos aí com mais de 33 anos de fundação de ministério e até aqui eu posso dizer, Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Então, meus amados, antes de mais nada, eu quero pedir para você que já se inscreveu, não esqueça de adicionar o sininho e também compartilhar, tá? Mas você que ainda não é inscrito, se inscreva, tá? Se inscreva no nosso canal, tá ok? E também curte e também adiciona aí o sininho em todas, para que você possa estar recebendo da plataforma as nossas mensagens, tá ok? Deus vos abençoe. Mais uma palavra, mais uma mensagem da parte de Deus para o nosso elevo espiritual. Tá ok? Vamos lá então, meus amados. Conforme eu falei na última live, a gente falamos a respeito de Apocalipse 12, a mulher vestida pelo sol. E ali eu comentei com vocês que, na realidade, ali aquela mulher representa Israel. E o varão que foi arrebatado para Deus significa Jesus Cristo, que ressuscitou, e ele está à direita de Deus agora, aguardando o momento certo de vir arrebatar a igreja dele, porque ele é o noivo e nós somos, ele é o noivo e a igreja é a noiva. Então nós estamos aguardando, ansiosos, tá, pelo arrebatamento da igreja. E nesses dias que nós estamos vivendo, meus amados, são dias difíceis, aonde a gente olha para a direita, a gente só vê desgraça, a gente olha para a esquerda, só vê desgraça, a gente olha para frente, só vê desgraça, a gente olha para trás, só vê rastro de desgraça. E aí, o que eu indico a você, meu irmão, minha irmã, a olhar somente para cima, olhar somente para cima, porque é de cima que vem a nossa redenção, assim como o apóstolo Paulo descreve. Amém, queridos? Enfim, nós não devemos olhar para os lados, mas olhar para o alto. O salmista Davi também ele fala sobre isso. Elevo meus olhos para o monte, de onde me virá o meu socorro. O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Então, o socorro nosso não vem do ser humano, porque o ser humano é falso, o ser humano é hipócrita, o ser humano, como fala, hoje ele te aplaude e amanhã ele tenta destruir você. Essa que é a verdade, pessoal. Então, o mesmo que você amamentou, o mesmo que você trocou as fraldas quando estava necessitado, são aqueles que se levantam contra você. É o que o próprio Davi descreve e Jesus relembra essa situação, né? O meu amigo que ia no templo comigo orar, buscar, esse mesmo que comia na minha mesa se levantou contra mim. Então, irmãos, entenda que você não pode confiar em ninguém. Deus fala por intermédio do profeta Jeremias que maldito é o homem que confia no homem. E na maioria das vezes nós confiamos no homem e nós quebramos a nossa cara. Falo com a larga experiência de 40 anos de ministério. 40 anos de ministério. Então eu sei do que eu estou falando. Entendeu, pessoal?
Então é difícil você se manter firme, como eu e a minha esposa, a bispa, tá? Que vocês estão vendo ela aí. Estamos casados há 36 anos, querendo Deus, vai completar agora em dezembro. Nós temos aí vivido momentos difíceis na nossa vida, tá? Porque nós confiamos e muitas vezes nós fomos decepcionados por pessoas que são próximas a nós. Não pensa que é longe, não. São pessoas próximas, tá? São pessoas que comiam, bebiam junto conosco e levantou o calcanhar contra a gente. Mas a nossa fé não está colocada no homem, porque eu sei que o homem é como a palha que o vento leva, pessoal. Então entenda o que eu estou dizendo. Hoje, né, é uma coisa, amanhã será outra. Então coloque no seu coração que tudo passa e tudo é vaidade. A juventude passa, a arrogância passa, entendeu? O dinheiro acaba, a saúde acaba, entendeu? Tudo isso, entendeu? Acaba. Mas tem pessoas que pensam que não, pensam que vai continuar jovem para sempre. Tem pessoas que pensam que vai continuar rico para sempre. Tem pessoas que acham que vai continuar sempre por cima, igual diz a minha esposa, né? É uma forma dela se expressar, né? Que tem pessoas que quer ser sempre a última bolacha do pacote ou a cereja do bolo. Enfim, mas tudo isso passa, pessoal, como os reinos passaram. Os reinos passaram e os reinos vão passar, mas o nosso Deus, ele permanece de eternidade a eternidade. Amém? Olha, eu estou aqui com a minha Bíblia aberta em Apocalipse, capítulo 16, do versículo 1, tá? Em diante. Por ser um capítulo muito longo, eu vou tentar resumir para não ficar muito longo, tá? Essa live, tá ok? Eu vou tentar resumir aqui o Apocalipse 16, tá? Para que você possa entender o que Deus quer falar conosco nessa situação que nós estamos presenciando em relação a Israel, a Palestina, os outros países que querem, como fala, de toda forma, tentar sufocar, destruir a Israel. Mas não vai não, porque Deus está com seus olhos sobre Israel. Eu sempre preguei e continuo pregando que a igreja não é o segundo plano de Deus, tá? A igreja sempre foi o primeiro plano de Deus. Israel também foi e é o primeiro plano de Deus também, entendeu? Sem Israel não existia igreja. Então, a igreja, ela existe porque foi fruto da plantação de Deus. Deus disse lá no Jardim do Éden que através da semente da mulher nasceria um que iria esmagar a cabeça de Satanás. E eu digo para vocês, queridos, nessa guerra que nós estamos presenciando aí, essas atrocidades que nós estamos vendo, entendeu? São coisas terríveis que nos deixa triste de ver bebês sendo mortos, mulheres sendo estrupadas, pessoas sendo degoladas, entendeu? São coisas terríveis que estão acontecendo na guerra. Esses homens realmente são inspirados pelo próprio diabo, se escondendo atrás de uma ideologia e são ensinados desde criança. São ensinados desde criança, não pensa você que é ensinado depois de adulto, não. Por isso que a Bíblia diz, ensina o filho no caminho que deve andar, que quando ele crescer, ele não vai se desviar. Então, todos esses terroristas do Hamas, do Hezbollah e dos xiitas, enfim, todas essas facções, eles
alicia as crianças desde de criança e incita o ódio contra o povo de Deus, incita o ódio contra o servo do Senhor, entendeu? E principalmente agora, na reta final da igreja aqui na terra, Satanás sabe que resta-lhe pouco tempo, está furioso e tem levantado nações para querer destruir Israel. E eu fico triste em ver, como fala, o governo da besta se apresentar e dizer que Israel tem que maneirar a guerra. Ou seja, em vez de apoiar a Israel, pelo contrário, a besta, ela está apoiando o lado errado. Está apoiando quem? Está apoiando o outro partido. E digo para vocês, não se enganem, não existe esquerda e nem existe direita. Escute o que eu estou falando. Não existe esquerda e nem existe direita. O que existe é simplesmente, como fala, a ganância pelo poder. A ganância pelo poder. E que essa ganância pelo poder são inspirados pelo próprio demônio, pelo próprio Satanás, que ele inspira os homens a querer ter poder, 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 poder. Entendeu, pessoal? Eu acho que você está entendendo o que eu estou dizendo. Mas vamos lá. Então, em Apocalipse 16:1, diz o seguinte: Eu ouvi, vinda do templo, uma grande voz que dizia aos 7 anjos: Ide e derramai sobre a terra as 7 salvas da ira de Deus. Versículo 2: E foi o primeiro e derramou a sua salva sobre a terra e fez uma chaga má e maligna nos homens, e que tinham o sinal da besta, e que adoravam a sua imagem. Versículo 3: E o segundo anjo derramou a sua salva no mar, e que se tornou em sangue, como de um morto, e morreu no mar toda a alma vivente. Então vamos lá, rapidamente aqui, para a gente não estender muito. Irmãos, no versículo 1 diz o seguinte: que ouviu vindo do templo, tá? João ouviu isso, tá? Uma grande voz que dizia, né, aos 7 anjos: Ide e derramai sobre a terra as 7 salvas da ira de Deus. Então, haverá o período que Deus vai assolar a terra e vai assolar o governo do anticristo. Então, é do templo do qual a multidão inumerável de mártires serve a Deus de dia e de noite. Capítulo 7, versículo 15, que se fala, enviam os anjos para destruir completamente o reino de sucesso e fabuloso, magnífico, próspero, moderno, mundial e deslumbrante do anticristo. E esse templo que Deus queria que fosse chamado por todas as nações casa de oração, tá? Conforme Marcos 11:17. Tornar-se-á o tempo das 7 taças, a corte de julgamento dos inimigos de Deus. Então, preste bem atenção, tá? Veja que todos que morreram por amor a Deus, por amor à sua palavra, são mártires, tá? No Antigo Testamento houve vários mártires, Dentre o último mártires do Antigo Testamento foi João Batista, que foi degolado, tá? A pedido de Herodias, tá? Porque ele denunciava o adultério dela com Herodes. E ela colocou a filha dela para dançar. E no dia do aniversário dele, tá, de Herodes, ele já embriagado com tanto vinho, ele disse que ela podia pedir para ele até a metade do reino que ele daria para a menina. Porque a menina, né, você sabe que a mulher, quando é nova, ela tem um corpo deslumbrante, não é verdade? A jovem tem um corpo bonito, as suas curvas. E aí ela mostrou as curvas dela para Herodes e ele ficou encantado com a menina. E aí ele fez essa oferta para ela, que ela poderia pedir para ele até a metade do reino.
Então a menina foi lá e falou com a mãe. E a mãe disse: ó, peça para ele a cabeça de João Batista na bandeja. E aí a menina foi e disse: eu quero a cabeça de João Batista na bandeja. Herodes ficou muito triste, por quê? Porque Herodes sabia, mesmo sendo contraditado pelo o profeta João Batista, ele sabia que ele estava errado, porque ele estava casado de forma errada. Entendeu, pessoal? Mas, no entanto, palavra de rei não volta atrás. Ele teve que mandar prender João e depois mandou decapitar João. Então, esses mártires do Antigo Testamento, o último foi João Batista. E o primeiro do Novo Testamento, o primeiro mártir, foi Estevão, aonde o apóstolo Paulo, antes de ser apóstolo, ele era Saulo de Tarso, entendeu? Ele consentiu na morte de Estevão. E ele consentiu por quê? Porque ele defendia, tá? Ele defendia uma religião, pessoal. Por isso que eu falo para vocês que não existe direita, não existe esquerda. Existe a ganância pelo poder. Você sabe do que eu estou dizendo. Você é inteligente, principalmente se tiver pastores, apóstolos, bispos, aqui, líderes que lideram a igreja. Sabe do que eu estou dizendo? É tudo pela ganância do poder, é tudo pela ganância, tá? Do poder. E eles fazem miséria. Por que você acha que o que aconteceu, não fala, com Israel no Holocausto? Foi pelo poder. A besta investiu muito dinheiro, tá? Naquela guerra, para que Adolf Hitler destruísse o povo de Deus, mas não conseguiu. Em 48, assim que Israel se tornou uma nação, logo em seguida foi atacado por alguns países, porque recebeu também recurso da besta também. O que é a besta, apóstolo? A besta é um governo que tem o objetivo de exterminar tudo aquilo que é de Deus, tudo aquilo que é de Deus, tudo aquilo que é santo, que pertence a Deus. Esse governo satânico, ele começa a ensinar as crianças desde da sua meninice, até ódio pela Bíblia Sagrada, até ódio pela Torá, que no caso vamos falar, a palavra de Deus dos judeus, entendeu, pessoal? Mas, no entanto, eu digo para vocês, tá, que vai chegar esse momento, que Deus vai julgar essas nações. Assim como chegou o momento de Faraó, tá? Faraó, ele foi também açoitado também por Deus. Conforme diz no livro de Êxodo, a gente vê a história, tá? De Israel, que já estava escravizado por mais de 430 anos, e Faraó oprimia com o coração endurecido, e cada vez mais ele só deixou sair do Egito depois de receber golpe sobre golpe da mão de Deus. E da mesma maneira, o anticristo, ele vai abandonar o seu domínio diabólico sobre o mundo depois de sofrer as mais gravíssimas pragas, uma após outra. Leia comigo, Apocalipse 16. O pecado do reinado do anticristo, naturalmente, pessoal, resultará em grande aumento de doença na terra. Mas a isso será acrescentada a maldição de Deus, uma chaga cruel e maligna sobre os homens. Lá no Egito, pessoal, Moisés e Arão, diante dos olhos de Faraó, espalharam para o céu cinza do forno, as quais se tornaram em pó miúdo sobre toda a terra do Egito. Êxodo 9:9. E esse pó, então, se tornou em sarna, que se manifestou em úlcera nos homens. E no gado também. Deus não poupou nem os gados, não, lá dos egípcios. Mas a primeira taça da ira de Deus será derramada sobre toda a terra, hein? Não vai ser só sobre esses países que estão guerreando contra Israel, mas será sobre toda a terra. Entendeu? Porque
nesse período aqui, eles vão estar, as nações vão estar alinhadas com o anticristo. Então, mas a primeira taça da ira de Deus será derramada sobre toda a terra, a qual resultará em uma chaga má e maligna nos homens, que tem o sinal da besta. Aqueles que adoram, os adoradores, tá, da besta. E na véspera de serem lançados no inferno, terão de comer os seus indescritíveis sofrimentos, já que na terra. Você entende o que eu estou dizendo? No versículo 3, e o segundo anjo derramou a sua salva no mar, e que se tornou em sangue, como como de um mar morto, né? É como de um morto. E morreu no mar toda a alma vivente. Quer dizer, o anjo, ele lança a segunda taça sobre o mar, e tudo que está no mar morre, pessoal. Vocês lembram que lá no Egito, na primeira praga, todas as águas do rio Nilo se tornaram em sangue. Os peixes do rio morreram. O rio cheirou mal. E houve sangue por toda a terra. Isso você pode ver em Êxodo 7, 19 a 24. E no tempo da última trombeta, a terça parte, tá? A terça parte do mar tornar-se-á em sangue, como de um morto, e morreu no mar toda a alma vivente, e inumeráveis bilhões de criaturas, irmãos, no mar morrerão, e ficarão boiando em sangue, em uma horrenda massa de corrupção, apodrecendo, tá? Em testemunho da ainda mais horrenda massa dos homens, que se desfaz na corrupção do pecado e do vício. Entendemos aqui que assim como Faraó, ele mandou matar todas as crianças e jogar no rio Nilo, e o rio Nilo se tornou em sangue. Por isso que Moisés, ele, através de Deus, ele faz o sinal, entendeu? Os rios, tá? O rio Nilo se tornou em sangue. Então, assim, Deus também vai dar sangue para beber a todos aqueles que tiram a vida do próximo. Ninguém tem direito de tirar a vida de ninguém. Então, todos esses homens sanguinários, todos esses que são aliciados desde criança para poder tirar a vida do próximo, irão beber do cálice da ira do Todo-Poderoso. Você compreende o que eu estou dizendo? A ira do Todo-Poderoso vai cair sobre a vida desses que têm tirado a vida do próximo. Assim como Faraó teve que beber, e lógico que ele não bebeu, porque as águas do rio Nilo se tornou sangue. E todas as fontes do rio Nilo, tá? Todas as águas lá no Egito se tornou sangue. Deus também dará a de beber sangue a esses que amam tanto derramar sangue do próximo. Mas vamos lá, no versículo 4, diz o seguinte: e o terceiro anjo derramou a sua taça nos rios e nas fontes das águas, e se tornaram em sangue. Olha aí, as águas vão se tornar em sangue. Entendeu, pessoal? E ouvi o anjo, tá? Das águas que dizia: justo és tu, ó Senhor, que és e que eras, e santo és, porque julgaste essas coisas. Versículo 6. Visto como derramaram o sangue dos santos e dos profetas, também tu lhe deste o sangue a beber, porque disto são merecedores. Você está entendendo? Eles não estão tirando a vida. Nós não estamos acompanhando essa desgraça lá, dessa guerra, e que Israel tem todo o direito de se defender, e que a besta veio de ficar do lado, não fala do povo de Deus, está do lado do outro, entendeu? Eles irão beber sangue, porque todos eles que derramaram sangue estão derramando sangue inocente,
de servos de Deus que estão lá em Israel. Porque Israel é uma nação escolhida por Deus. É um povo de Deus. E sem contar, tá? O sangue inocente dos cristãos de toda a face da terra, eles irão receber da parte de Deus o castigo devido. Está próximo isso, querido. Está próximo, meu amado irmão, minha amada irmã. Está próximo o castigo dos ímpios, que tem ceifado a vida dos servos do Senhor. E conforme diz aqui, né? O terceiro anjo vai derramar a taça nos rios e nas fontes, ou seja, em onde houver água, vai ser derramado e vai se tornar sangue. Entendeu? E o nosso Deus vai dar sangue para eles beber. Eles não gostam de derramar sangue? Então vai tomar sangue. Entendeu? Vai, em lugar de água, vai beber sangue. E depois serão julgados. Então deixa eu correr aqui, porque o relógio não para. Porque o nosso Deus, irmãos, em perfeita justiça, ele derramará a sua santa ira no tempo da terceira taça, dando sangue a beber aos que derramam o sangue dos santos. Será uma das mais horrendas pragas, quando então os homens, os animais, terão somente sangue para beber. Entende o que eu estou dizendo? Eles não terão água para beber. As águas serão contaminadas pelo sangue. A praga, Deus vai lançar pragas sobre essa terra no tempo da grande tribulação. Esse período aqui já é o período da grande tribulação, aonde eles que derramaram o sangue dos profetas, dos santos, os santos aqui, irmãos, significa o povo de Deus, tanto do Antigo Testamento como no Novo Testamento. Entenda isso, que a palavra santos aqui são os homens de Deus, as mulheres de Deus, da Antiga Aliança e da Nova Aliança. Tá ok? Então, para terminar aqui, tá? Para terminar, a quarta taça está inserida aqui no versículo 8, de Apocalipse 16, 8. E o quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol, e foi-lhe permitido que abrasasse os homens com fogo. E os homens foram abrasados com grandes calores, e blasfemaram o nome de Deus, que tem o poder sobre essas pragas, e não se arrependeram para lhe darem glória. Veja bem que nós já estamos presenciando um calor terrível. Eu mencionei no dia 1 de setembro que haveria cidades que estariam submersas sobre as águas. E isso se cumpriu, está se cumprindo, mas muitos não têm dado crédito, porque eles não acreditam em profeta como eu, que sou simplesmente um Amós. Eles querem esses profetas engomadinho, eles querem esses profetas que profetizam coisas boas. Eles não querem ouvir profeta como eu, como a minha esposa, que traz uma palavra de repreensão ao pecador. Não, mas eles, naquele dia, vai ser julgado por Deus, porque não deram ouvido à palavra do profeta de Deus, do homem de Deus, da mulher de Deus. Serão julgados e condenados e lançados no fogo do inferno. E não adianta muitos dizerem, eu sou servo de Deus, eu sirvo a Deus. Até o Satanás serve a Deus, eu já preguei sobre isso. Está lá em Isaías. Até o diabo está a serviço de Deus também. Se você quer saber disso aí, até o próprio diabo serve a Deus. Ele não faz nada sem a permissão de Deus. Então isso está acontecendo porque Deus está permitindo, pessoal. Deus está permitindo. Assim como Deus permitiu que os magos de Faraó, enfrentassem a Moisés, e até o momento que Deus quis. Aí quando Deus falou assim, chega agora, eu vou mostrar que eu sou Deus e que eu estou com Moisés. Ali o que aconteceu? Faraó teve que deixar Israel sair. Enquanto ele, incitado pela mulher, tá? Ou incitado também alguns comandantes, isso acontece também nos dias de hoje,
tem pessoas que precisa vigiar, tá? A não dar ouvido, às pessoas que incitam, tá? São espírito de Joabe, são espírito de Absalão, são espírito de Aitofel. Aitofel era conselheiro de Davi, mas, no entanto, ele traiu a Davi e ele, aliciou o filho de Davi para por isso levantar contra Davi. Entendeu, pessoal? Aitofel. E quando ele viu que o seu plano tinha dado errado, Aitofel foi lá e se enforcou. Está na Bíblia, só você ler, querido. Então, da mesma maneira, Satanás também incitou também Adonias. Por intermédio de quem? Por intermédio de Joabe, que era sobrinho do rei Davi. E agora a gente entende que Deus está no comando de todas as coisas e Deus permite esse tipo de coisa para mostrar que Ele é Deus. Que todos aqueles que se levantam contra o ungido de Deus irão perecer. Como todos pereceram. Todos que se levantaram contra o rei Davi pereceu. Todos que se levantaram contra Israel pereceram e vão perecer. Tá ok? Então, depois eu vou dar continuidade aqui, tá? Para não ficar muito longo o nosso ensinamento aqui do Apocalipse, tá ok? Eu parei aqui no versículo 4, tá? 16:4. O terceiro anjo derramou a sua taça nos rios e nas fontes das águas e se tornaram em sangue. Tá? Eu parei aqui, tá? E aí, na quarta taça, o calor, o sol aumentará, até queimar os homens, como fogo. No Egito, quando tinham de confessar que as pragas eram de Deus, Êxodo 8, 18 e 19, os egípcios, em vez de se arrependerem, endureceram o coração. E da mesma maneira, os súditos do anticristo, depois de reconhecerem que a praga é de Deus, não se arrependerão para lhe darem glória. Então, note aqui que, como na primeira taça, segue o curso das 4 primeiras trombetas, porém não são idênticas e nem paralelas. Os juízos são das trombetas, embora, como os das taças, caíam sobre a terra. Mar, fonte, rio, sol, lua, estrela, contudo foram limitados cada vez a terça parte, mas não há limite nos juízos das taças. Eles varrem tudo. Além disso, vê-se que as trombetas e as taças não são idênticas, pelo fato da quarta taça estar em contraste com a quarta trombeta em seus efeitos. Nós prosseguiremos, tá? Na próxima aula, na próxima palavra, tá? Nesse mesmo capítulo, explicando para vocês o que vai acontecer com o anticristo, o que vai acontecer com esse mundo. Então eu te aconselho, arrependa-te, aceita Jesus agora onde quer que você esteja, peça perdão, reconcilie-se com Deus, reconcilie-se com o teu próximo, em nome de Jesus, porque Ele está vindo aí arrebatar a sua igreja. Eu vou ficando por aqui e não esqueça de se inscrever aqui no meu canal, curtir, adicionar o sininho em todas e compartilhar. E até a próxima, meu querido irmão, minha querida irmã, em nome de Jesus. Shalom, Adonai. Seu irmão em Cristo, Apóstolo Martins e Bispa Roseli.